Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Esse canal tem como objetivo divulgar estudos bíblicos e sermões expositivos da Palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Provérbios, um livro sensacional. No meu canal do YouTube você vai encontrar todos os sermões, desde o capítulo 1 até o capítulo 14, é o que você está assistindo aqui agora, tá? Eu quero te dar uma dica. Aqui no cantinho do lado direito da sua tela, bem aqui embaixo, você vai encontrar um quadradinho, ou então se você estiver assistindo no YouTube, embaixo aqui você vai achar a frase em vermelho, inscreva-se. Clica aí, inscreva-se no meu canal. Sabe por quê? Se você se inscrever no meu canal, você vai receber no seu e-mail ou no seu celular, né, as notificações cada dia de um vídeo novo que eu estou lançando. Então todos os dias tem um vídeo curto, uma meditação breve, e uma vez por semana tem o sermão de Provérbios, tá bom? Então eu quero te desafiar a se inscrever no nosso canal para receber os vídeos a cada dia, tá bom? Você vai poder se deleitar com o estudo da Palavra de Deus e vai poder ajudar o nosso canal a crescer e que a Palavra de Deus possa ser divulgada cada vez mais, tá bom? Mas sem perder tempo, eu quero convidar vocês para abrirem suas Bíblias comigo ou para ouvir a leitura da Bíblia do capítulo 14 de Provérbios, que diz: A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Quem anda na retidão teme o Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Na boca do tolo está a vara para a sua própria soberba, mas os lábios dos sábios os protegerão. Quando não há bois, o celeiro fica vazio, mas pela força do boi há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mente, mas a testemunha falsa despeja mentiras. O zombador procura sabedoria e não a encontra, mas o sábio adquire o conhecimento com facilidade. Fuja da presença do insensato, porque nele você não encontrará palavras de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a insensatez dos tolos é enganadora. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e da alegria que ele sente, os estranhos não poderão participar. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Até no riso o coração pode ter dor, e o fim da alegria pode ser a tristeza. O infiel de coração sofre as consequências dos seus próprios caminhos, mas quem é de bem é recompensado pelo seu próprio proceder. O ingênuo dá crédito a tudo que se diz, mas o prudente reflete antes de dar um passo. O sábio é cauteloso e se desvia do mal, mas o tolo é afoito e se dá por seguro. Quem logo se irrita comete loucuras, e aquele que tem más intenções será odiado. Os ingênuos herdam a tolice, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Os maus se inclinarão diante dos bons, e os ímpios farão súplicas junto às portas do justo. O pobre é odiado até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Quem despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Por acaso não se afastam do caminho os que planejam o mal? Mas haverá amor e fidelidade para os que planejam o bem. Em todo trabalho há proveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Para os sábios a riqueza é coroa, mas a tolice dos insensatos não passa de tolice. A testemunha verdadeira salva vidas, mas quem profere mentiras é enganador. Quem teme ao Senhor tem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços de morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta do povo está a ruína do príncipe. Quem tarda em irar-se é grande em entendimento, mas o que facilmente perde a calma faz um elogio à loucura. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Quem oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra a Deus. O ímpio é derrubado pela sua maldade, mas o justo até na morte tem esperança.
No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos logo se manifesta. A justiça é a glória da nação, mas o pecado é a vergonha dos povos. O servo prudente recebe o favor do rei, mas o que causa vergonha é objeto do seu furor. Ok? Tendo feito essa leitura, eu quero chamar você também para uma oração, tá? Quero convidar você a fechar os teus olhos, para juntos fazermos uma oração. Querido Deus, muito obrigado por este momento de estudo bíblico. Obrigado pela oportunidade, Deus, mais uma, de ler a Tua Palavra e de estudar a Sua Palavra com essas pessoas que estão comigo, Pai. Eu te agradeço por cada um que está assistindo esse vídeo agora e peço Tuas bênçãos sobre a vida deles. Peço, Deus, que o Senhor derrame graça, Deus, que o Senhor derrame encorajamento, que o Senhor derrame fortalecimento, derrame ânimo, Pai, derrame arrependimento, derrame coragem, Deus, disposição para buscá-lo, para servi-lo, Pai, a começar na minha vida e na vida de cada um que assiste comigo, Pai, esse vídeo. Muito obrigado por esse capítulo, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, vamos começar com a explicação do capítulo 14, né? Só lembrando que o capítulo ele vai descrever o contraste entre a vida dos justos e dos sábios com a vida dos perversos e dos tolos. Desde o capítulo 10 até o capítulo 22, esse vai ser um tema predominante. Ele vai descrever a vida do justo e do sábio em contraste com a vida do tolo e do perverso. Nós podemos dividir esse capítulo pelo menos em 6 blocos de pensamentos, tá? O primeiro bloco eu chamei de os justos e sábios cuidam do seu lar. Dá uma olhada comigo no verso 1. O verso número 1 diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia, ela constrói, ela traz crescimento, ela traz edificação para a sua casa, para o seu lar. A tola não, a mulher insensata, ela não faz isso. Ela traz destruição, ela traz ruína para o seu lar. A mulher sábia, ela é uma bênção para o seu lar, ela é uma bênção para a sua família, ela é uma bênção à sua família. Confira comigo o que diz Provérbios 11:16. A palavra de Deus diz assim, Provérbios 11:16. A mulher bondosa alcança honra. Os poderosos, assim como os poderosos adquirem riqueza. A mulher bondosa alcança honra, assim como os poderosos adquirem riqueza. E também o capítulo 12, verso 4, que diz: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a quem envergonha o marido é como podridão nos seus ossos. Portanto, meus queridos, as mulheres sábias edificam o seu lar, abençoam a sua casa. Elas são uma bênção para a sua família. Se Deus permitir, nós vamos chegar no último capítulo ainda, o capítulo 31. E o capítulo 31 tem uma seção muito grande, chamada de A Mulher Virtuosa. Ok? Então eu quero, desde já, antecipar vocês desse trecho que será maravilhoso, assim, se Deus permitir. Ok? O verso de número 11, ele diz o seguinte: a casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. A tenda dos retos, dos homens justos, florescerá, ela continuará de pé, ela se renovará a cada dia. A casa, a família do homem justo, daquele que ama e teme a Deus, ela será renovada de dia em dia. Ela vai perseverar, ela vai permanecer, em contraste com a casa dos ímpios, que será destruída. Ela cairá em ruína. Veja comigo também o capítulo 12, o verso 7, que traz um verso bem semelhante. Diz assim: os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá. Portanto, os justos e sábios, eles cuidam bem do seu lar. Eles permanecem, eles perseveram, eles se renovam, eles são bênção para a sua família. Então eu quero te fazer uma primeira pergunta. Você cuida do seu lar? Sim, você que está me ouvindo, você cuida da sua família? Você zela da sua família? Você se preocupa com o crescimento? Diz aí o verso 1 que a mulher sábia edifica, ela traz crescimento para o seu lar. Você se preocupa em trazer crescimento, sustentação ao seu lar, à sua família? Você que talvez é um pai de família, você se preocupa com isso? E eu não estou me referindo apenas ao sustento financeiro, não. Eu estou me referindo à paz, à harmonia no lar, à vida de união, à vida de estabilidade, à vida de amor. Você se preocupa com isso?
Você se preocupa com a edificação da sua casa? Eu quero te desafiar a se preocupar com isso, a se preocupar com a edificação, com o crescimento da sua casa. Você que é mulher, esposa e mãe, você constrói o seu lar, você edifica o seu lar ou você o destrói com as suas próprias mãos? Você faz o bem para o seu marido, para os seus filhos, você faz o melhor de si por eles, para o crescimento da sua família, para que a sua família seja feliz. Você ora pela sua família, você ora por cada um deles, você coloca as necessidades deles diante do Senhor, você se ajoelha perante o Senhor Deus Todo-Poderoso e intercede a Deus pelo crescimento da sua família. Eu quero te desafiar a orar pela sua família. Eu quero te desafiar a trabalhar para o bem da sua família. Você faz o bem, você faz o melhor pela estabilidade da sua família. Você cumpre seu papel. Você que é marido, você que é pai, você supre as necessidades da sua família. Você sabe que esse é seu dever, que você não pode jogar essa responsabilidade nas costas da sua esposa. Você não deve cobrar, exigir isso dela, porque esse é seu papel, sustentar a família. Você cumpre, você busca isso, você se esforça, você sua a sua camisa em busca disso, ou você escora na sua esposa, ou talvez até em seus filhos. Você que é esposa, você cuida da sua família, você cuida dos seus filhos pequenos, ou você terceiriza a educação, o amor dos seus filhos para outras pessoas. É sua responsabilidade cuidar dos seus filhos pequenos. É sua responsabilidade ser uma boa dona de casa. A palavra de Deus é quem diz isso, não sou eu, ok? A palavra de Deus ensina isso. A sua casa floresce, a sua casa se renova de dia em dia, ela se renova com o tempo ou cada dia fica pior? Os relacionamentos melhoram com o passar dos anos, se tornam mais santos, mais puros, mais amáveis, mais cheios de tolerância, de paciência, de alegria? Ou cada dia é pior? Cada dia o divórcio parece que está mais próximo, ou parece que o casamento já morreu há muitos anos e não há mais o que fazer. Eu quero te desafiar a depositar sua família no altar do Senhor. Deus pode mudar, Deus pode transformar as dificuldades da sua família. Deus pode edificar a sua casa, abençoar a sua casa. Confie a sua casa nas mãos do Senhor. Ok? Segundo bloco de versículos, eu chamei de os justos e sábios temem ao Senhor. O verso número 2 diz: quem anda na retidão teme o Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Quem anda na retidão teme o Senhor. Portanto, aquele que teme ao Senhor, ele anda num caminho reto, ele anda num caminho correto, justo, digno. Mas aquele que despreza o Senhor, ele anda em caminhos errados. Os caminhos em que você anda revelam o seu coração para com o Senhor. Se você anda num caminho correto, se você faz as coisas direitas, provavelmente você teme ao Senhor. Mas se você anda no caminho errado, se você toma atitudes equivocadas, se você desobedece à lei dos homens e principalmente se você rejeita a lei do Senhor, isso revela um coração que não teme a Deus, que não respeita o Senhor, que não reverencia o Senhor. Olhe para a sua vida, meu querido. Analise a sua vida revelará o seu coração, revelará se você tem temor por Deus ou não. Revelará se você tem respeito por aquilo que Deus diz em sua palavra, por aquilo que Deus determina que você faça, que eu faça. As nossas atitudes, elas revelam muito sobre nós, sobre o nosso caráter para com Deus, sobre a nossa vida para com Deus. Você teme ao Senhor, você tem temor por Deus. O verso de número 6, ele diz que o zombador procura a sabedoria e não a encontra, mas o sábio adquire conhecimento com facilidade. Para o sábio, o conhecimento vem fácil. Para o sábio, é fácil adquirir conhecimento. Mas para o zombador, o escarnecedor, para aquele que rejeita, que despreza o Senhor, procura essa sabedoria, mas não a encontra. Aquele que despreza a Deus não alcança a verdadeira sabedoria. Ele pode até encontrar conhecimento intelectual, mas não a verdadeira sabedoria. A sabedoria que só aquele que teme a Deus tem. Como diz lá Provérbios 1:7, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então somente aqueles que temem a Deus têm a verdadeira sabedoria, a sabedoria que Deus dá. Mas para o prudente, para o homem prudente, essa sabedoria ela vem com facilidade, ela vem porque Deus concede.
Deus dá a ele. O verso de número 26 vai dizer que quem teme ao Senhor tem forte amparo, e isso é refúgio para seus filhos. Quem teme ao Senhor está seguro. Quem teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, tem forte amparo. Este refúgio, esta fortaleza é segurança não só para ele, mas para sua família, para os seus filhos, para o seu lar. Eu te pergunto, você se sente seguro, meu querido? Você se sente amparado? Você se sente protegido? Porque quem teme ao Senhor tem forte amparo, tem segurança, tem proteção. O Senhor cuida, o Senhor ampara. Você se sente assim? Você confia na fortaleza do Senhor? Romanos 8,31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Portanto, eu quero te desafiar a meditar sobre isso na sua vida agora. Você tem temor por Deus? Quem teme a Deus se sente seguro, ok? O verso número 27, ele vai dizer: o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. O temor do Senhor é fonte de vida para escapar das armadilhas da morte. O temor de Deus produz em nosso interior a vida que nós necessitamos. Ele é fonte de vida. E essa fonte de vida nos preserva das armadilhas mortíferas, nos livra de caminhos errados que nos levam à morte, nos livra de um destino cruel, inimigo de cada um de nós. Ok? O terceiro bloco de versículos, ele vai dizer que os justos e sábios falam com prudência. Veja comigo o verso de número 3. Diz o seguinte, o verso de número 3. Na boca do tolo está a vara para a sua própria soberba, mas os lábios dos sábios os protegerão. As palavras do tolo os levam ao seu próprio castigo. Os levam a apanhar, a sofrer, a penar nessa vida. Mas as palavras do prudente o protegerão, o preservarão. Olha comigo, capítulo 10, o verso de número 13, que diz o seguinte: nos lábios dos sábios se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas de quem não tem juízo. Aqueles que são tolos, que são insensatos, vão sofrer. E muitas vezes vão colher aquilo que suas próprias palavras disseram. Vão colher o mal que eles semearam com a sua boca. É o que diz aqui, no verso de número 3. As palavras dos tolos os levam ao castigo. Como você está nesse aspecto? Hein? As suas palavras te protegem, te abençoam, ou elas te condenam, elas te conduzem ao caminho errado. Os seus lábios são um testemunho de sua justiça e da graça de Deus sobre a sua vida, ou as suas palavras revelam a sua soberba, a sua arrogância, o seu coração tolo e insensato. Você fala com prudência? As suas palavras te protegem, te preservam? O verso número 5 vai dizer: a testemunha verdadeira não mente, mas a testemunha falsa despeja mentiras. A testemunha verdadeira não mente. Ela é fiel. Ela preza pela verdade. Ela batalha por dizer apenas aquilo que é justo, que é correto. A testemunha falsa não. Ela transborda de mentiras. Ela se desboca em mentiras. Olha comigo, capítulo 6, verso 19. Esse texto é muito forte. Esse texto diz as 6 coisas que o Senhor detesta e a 7ª que a sua alma abomina. Uma das coisas que Deus detesta, no verso 19, é testemunha falsa, que profere mentiras. Deus odeia, Deus detesta mentira. Deus odeia testemunha falsa, aquele que mente, aquele que diz a mentira. Portanto, meu querido, você é escravo da mentira, você tem dificuldade com a mentira, você está preso ainda na mentira, você tem compulsão pela mentira, você está sempre inventando novas histórias sobre você mesmo, sobre a sua família, sobre os seus empreendimentos, sobre o quanto você é bem-sucedido, que você tem uma namorada bonita, um namorado inteligente, né? Que o seu mundo é perfeito. Ou você preza pela verdade, ainda que a verdade doa, ainda que você sofra, ainda que você tenha que pagar em dizer a verdade. Você diz a verdade ou você diz a mentira? Ah, ele já foi, ele saiu, não está aqui não.
né? Olha, eu fiz o fulano tá aí, seu pai tá aí. Não, tá não. E ele tá ali, não é? Você fala a verdade ou você fala a mentira? Você mente para se proteger, para evitar problemas? Saiba de uma coisa, meu querido. A mentira nunca protege. Ela sempre causa problemas. Você pode dizer, não, mas estou me protegendo. Mas você está cultivando um problema muito maior. Muito maior. Os justos e sábios, eles falam a verdade. Eles odeiam a mentira. Sabe por quê? Porque Deus odeia a mentira. Deus odeia os mentirosos. Deus abomina a testemunha falsa que fala mentiras. Então preze pela verdade, ok? O verso de número 7, ele vai dizer: fuja da presença do insensato, porque nele você não encontrará palavras de conhecimento. Fuja, afaste-se do tolo, do insensato, mantenha-se longe dele, porque você não encontrará sabedoria nele. Se você pudesse, presta atenção nisso, se você pudesse dar um conselho para os seus amigos sobre você, o que você diria? Olha, fique longe do Rodrigo. Sabe por quê? Porque ele não tem nada a acrescentar na sua vida. Ou você diria, olha, aproxime-se do Rodrigo, porque ele fala a verdade. Ele tem muito a acrescentar na sua vida. O que você diria de você mesmo para outras pessoas? Qual seria o seu conselho? Você aconselharia alguém a se afastar de você ou a se aproximar de você? Um conselho verdadeiro, um conselho real, um conselho justo. Olha comigo, capítulo 13, verso 20, que diz: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então esse versículo de número 7 nos ensina a nos afastarmos de pessoas tolas. Com quem você anda? Quem são seus amigos? Quem são as pessoas mais íntimas do seu círculo de amizades? São seus irmãos em Cristo? São as pessoas que conhecem a Jesus o Salvador? Ou são as pessoas que preferem as coisas deste mundo? Preferem uma vida de prazer, uma vida de deleite e se esquecem, desprezam as coisas de Deus. Verso número 25 vai dizer: a testemunha verdadeira salva, livra vidas, mas quem profere mentiras é enganador. A testemunha verdadeira livra vidas e a mentirosa é traidora, é enganadora. Pense aqui num tribunal do júri. A testemunha verdadeira, ela salva, ela livra pessoas da morte. Enquanto a testemunha mentirosa, ela engana, ela trai a confiança, a amizade, o amor de todos. Mas essa máxima também é verdadeira não somente no júri, não somente no tribunal de justiça, mas dentro da sua própria casa. Você fala a verdade em casa, porque a testemunha verdadeira, ela salva vidas, ela livra pessoas. Talvez você vai livrar o seu irmão de apanhar hoje, falando a verdade. Não, mãe, fui eu. Foi eu que fez isso. Fui eu quem fiz isso, não foi ele. Você vai sofrer, mas você vai sofrer pela verdade. Você vai sofrer fazendo a coisa correta. Você vai livrar o justo do mal. Isso pode ser verdade dentro do seu casamento, de reconhecer para sua esposa: olha, minha querida, eu falei com você, eu falei isso e não foi verdade. Ou você pode corrigir algo que você tenha dito com seu esposo. Isso pode acontecer na igreja, nos relacionamentos. Você fala a verdade, você preza pela verdade com seus irmãos, é uma testemunha mentirosa. Quando te pedem para testemunhar alguma coisa sobre alguém, você corre. Você fala, eu não. Ou então fala, não, tá tudo certo, tá tudo certinho. Quando você sabe que não tá certo. Não é verdade? No trabalho, né? Não quero me envolver com problemas. Então eu vou lavar minhas mãos e dizer que tá tudo certo. A Bíblia diz que a testemunha mentirosa é traidora, é enganadora. Quem você é? Você é uma pessoa traidora? Você trai ao Senhor com a mentira? Ou você honra o Senhor com a verdade? Você é uma pessoa confiável? A verdade liberta, diz a palavra de Deus, e conhecereis a verdade. João 8:32, e a verdade vos libertará. Você é um agente salvador de vidas nesse mundo? Você é um servo de Deus que leva a salvação, a libertação para essas pessoas do mundo? Ou não, você é um traidor, você é um enganador, você ilude pessoas? Não,
Faz o que você quiser da sua vida. Esse negócio de juízo não existe, não. Deus não vai julgar ninguém, Deus é bonzinho. O verso de número 29 diz o seguinte: quem tarda em irar-se é grande em entendimento, mas o que facilmente perde a calma faz um elogio à loucura. Olha só, quem controla a sua raiva é uma pessoa sábia, diz a palavra de Deus, mas o que facilmente perde a calma demonstra grande insensatez. É uma pessoa louca, é uma pessoa inconsequente, é uma pessoa de estopim curto. Eu te pergunto, de que tamanho é o seu estopim? Você é uma pessoa de estopim curto, de paciência mínima? Ou você é uma pessoa longânima? Você perde a calma com muita facilidade? Ou você é paciente? Você usa palavras precipitadas e mal colocadas? Presta atenção, eu vou ler o versículo novamente, versículo de número 29, tá? Quem tarda em irar-se é grande em entendimento, mas o que facilmente perde a calma faz um elogio à loucura. O que facilmente perde a calma demonstra grande insensatez. Palavras precipitadas e mal colocadas exaltam a loucura, né? Causam grandes desastres. Peça a Deus a graça de ser um homem, uma mulher controlada, que tem domínio próprio. Não seja descontrolado. É verdade, meus queridos, que há momentos na vida em que todos nós falhamos, mas peça a Deus a graça de ser um homem equilibrado, uma mulher equilibrada, que na maioria das vezes, que busca em todo o tempo viver uma vida cheia do Espírito, uma vida equilibrada. Ok? O verso número 33, ele vai dizer que no coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos logo se manifesta. É bem parecido, né? A loucura ou a insensatez que há no coração dos perversos logo se manifesta, mas a sabedoria repousa no coração do insensato. Veja também comigo o capítulo 12, o verso 23, parecido com esse que diz: aquele que é prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a tolice. O coração dos insensatos proclama a tolice. Você é precipitado com as suas palavras? Você fala o que vem à mente, sem filtros, sem ponderação, sem pensar? Ou você medita, você pensa, você pondera o que você fala, o que está na sua mente, o que está no seu coração? A sabedoria repousa no coração do insensato. Peça ao Senhor que te ajude a controlar a ira, a controlar a sua própria língua, os seus pensamentos, as suas palavras. Porque a insensatez que há no coração do perverso logo se manifesta. Ele não consegue controlar os seus pensamentos, os seus sentimentos. As palavras que passam pela sua mente, logo ele põe para fora. E muitas vezes são essas as palavras que destroem os relacionamentos. Nosso quarto bloco de versículos, ele vai dizer que os justos e sábios valorizam o trabalho. Sabe, meu querido, que o trabalho é um dom de Deus, é um presente de Deus. E Deus deu esse presente para o homem antes de haver pecado no mundo. O trabalho não é castigo pelo pecado, não é não. Ele já existia. O que ocorreu é que o trabalho se tornou desgastante por causa do pecado do homem, não é? Veja comigo o verso de número 4. Quando não há bois, o celeiro fica vazio, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Esse versículo é muito interessante. Quando não há bois, o celeiro fica vazio, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Sem bois, o celeiro fica limpo, fica vazio, não há comida. Mas quando há bois, pela força desses bois, as colheitas são abundantes. Às vezes nos preocupamos tanto com o processo, não é verdade? Que perdemos de vista o resultado. Nós pensamos tanto no trabalho e na dificuldade que teremos com ele, com o durante, com o fazer, que nós não contemplamos a recompensa que virá depois. Não é verdade? O versículo fala de um celeiro limpo e, no entanto,
vazio, sem recurso, sem alimento. O que vale a pena? Deixar o celeiro limpinho, mas sem comida? Ou que ele tenha, talvez, muita bagunça, mas com fartura? Muitas vezes nos preocupamos demais. Nosso coração se preocupa com o meio e se esquece do fim. É muito melhor entendermos o sacrifício que há no processo com a esperança do futuro. Deus tem um futuro para nós. Deus tem um futuro para você. E a Bíblia diz que se você confiar a sua vida nas mãos do Senhor, esse futuro é certo, é seguro com Ele, é um futuro alegre, é um futuro de vida. O processo pode ser difícil, pode ser muito difícil, mas Deus está com você, se você dá o seu coração para Ele. E Ele vai te dar força até o fim. E isso é verdade em todas as instâncias da nossa vida. Na hora de arrumar um trabalho, né? Como é difícil nos mantermos num trabalho. Um trabalho às vezes é difícil. Como é difícil ter um chefe, né? Um patrão. Dizem por aí que não tem patrão bonzinho, né? Todo patrão é difícil. Porque nós somos humanos, nós somos pecadores, todos falhamos. Todos somos exigentes demais ou complacentes demais, não é? Então precisamos perseverar. Perseverar com o olho no fim. O verso de número 23, ele também diz que em todo trabalho há proveito, há lucro. Meras palavras, porém, levam à penúria, à pobreza. Em todo trabalho há lucro, mas conversa fiada, gente, não dá lucro nenhum. Muitas pessoas falam muito, mas fazem tão pouco, não é verdade? Conversam demais e trabalham de menos. Muitos falam mal dos outros que estão trabalhando e não apresentam o seu próprio trabalho. Muitos não têm nada e ficam falando do trabalho de outros que têm muito. Em todo trabalho há lucro, há proveito, mas só conversar leva à pobreza. Então nós estamos vendo aqui nesse momento que os justos e sábios valorizam o trabalho. Então eu te pergunto, você valoriza o trabalho? Você é uma pessoa trabalhadora, diligente, esforçada? Busque ser. Não desista com as dificuldades, não desista com o processo, com as pedras no caminho. Deus é contigo, meu querido. Se você é de Cristo Jesus, confie no Senhor, persevere no Senhor, tá bem? Quinto bloco de versículos. Os justos e sábios têm uma conduta moral ilibada, justa, irrepreensível. Veja comigo o verso de número 8 e 9, os versos de números 8 e 9. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a insensatez dos tolos é enganadora. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Então o homem prudente, ele sabe para onde vai, ele tem discernimento, é o que diz o verso 8. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. O homem sábio sabe para onde vai. O homem prudente sabe discernir para onde vai. Os insensatos não. Eles enganam a si mesmos, eles estão perdidos. E eles se enganam, porque eles têm uma conduta equivocada. O verso número 9 vai dizer que entre os retos há boa vontade, mas que os tolos, eles zombam, eles escarnecem da sua própria culpa. Eles não reconhecem a sua culpa. Eles têm uma conduta imoral equivocada. Eles têm uma conduta imoral, uma conduta equivocada. Portanto, eles escarnecem de sua própria culpa. O verso número 12 vai dizer que há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Há caminhos que ao homem parecem bom, mas no final há morte. O capítulo 16, verso 25, ele vai citar esse mesmo versículo com as mesmas palavras. Não basta, presta atenção nisso, não basta que um caminho pareça correto. Ele precisa levar ao lugar correto. Não basta acharmos que é bonito, que é bom. Precisa ser aprovado por Deus. Precisa levar ao caminho correto. Deixa eu te dar uma ilustração sobre isso. Não basta você pegar uma estrada, essa primeira estrada que você pega à direita, por exemplo, e achar que você vai chegar no destino planejado, se essa estrada não levar a esse destino. Ah, mas é uma estrada, ok.
Mas na vida não tem só uma estrada. Existem vários caminhos. Não são todos os caminhos que levam a Deus. A Bíblia diz que Jesus é o caminho e a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai senão por Ele, é o único caminho. Então, nós temos um padrão, nós temos absolutos. A Bíblia diz isso. Nós precisamos crer nesses absolutos. Há caminhos que ao homem parecem corretos. Então, não vai por aquilo que se parece correto. Vai por aquilo que a Bíblia diz ser correto. Se a Bíblia condena, evite, fuja. Se a Bíblia aprova, faça, pratique, viva. Esse é o nosso padrão, esse é o nosso ideal, é a palavra de Deus. O verso número 15, ele vai dizer: o ingênuo, o homem simples, dá crédito a tudo o que se diz, mas o prudente reflete antes de dar um passo. O homem simples acredita em tudo o que dizem a ele. O prudente, o sábio, não, ele reflete antes de agir. Ele vê bem onde pisa. Não seja ingênuo, meu querido, minha querida. Não acredite em tudo o que as pessoas dizem. Não, mas ele não falaria isso para mim. Falaria. Nós somos capazes dos piores pecados. Você que está me ouvindo, presta muita atenção. Você é capaz dos piores pecados. Todos nós somos capazes de fazer coisas terríveis. Talvez você não acredite nisso, mas isso é o que a Bíblia diz. Todos somos capazes. Não acredite em tudo que as pessoas dizem. Reflita, pondere, medite, avalie. Use o filtro da palavra de Deus. Ele é nosso padrão. Ele é nosso cânon, a nossa régua. Ele é que mostra o que é verdade e o que é mentira. O verso de número 16, ele vai dizer que o sábio é cauteloso e se desvia do mal, mas o tolo é afoito e se dá por seguro. O sábio não é afoito, ele não é precipitado, ele é cauteloso, cuidadoso, e assim ele se desvia do mal. O tolo não, ele é negligente, ele vê a placa de perigo e continua. Ele é afoito, ele não espera, ele não reflete, ele não pensa, ele é precipitado. Ele se dá por seguro, ele acha que tudo vai dar certo, mesmo tomando todas essas atitudes. Ele confia demais nele mesmo. Eu te pergunto, meu querido, você confia demais em você mesmo? Você se dá por seguro? Você confia demais no seu taco, não é? Você é cuidadoso? Você toma cuidado com as placas de advertência? Ou você está sempre flertando com o perigo, flertando com os pecados, flertando com o erro, com os limites? Não flerte com os limites. Se afaste deles. Afaste-se das coisas erradas. Você é cauteloso ou você é precipitado? Você tem que tomar uma decisão, você logo toma e não reflete, não deixa passar um tempo e refletir e pensar muito bem no que você está fazendo. Verso de número 17. Eu estou chegando ao fim, hein? Estamos quase lá. Quem logo se irrita comete loucuras, e aquele que tem más intenções será odiado. Esse versículo é parecido com o versículo 29, que nós já lemos, né? Quem se irrita rapidamente, age com tolice, comete loucuras. O homem que trama o mal, de maus desígnios, ele será odiado. Esse é um homem de conduta imoral, não é? Os versos 20 e 21 dizem: o pobre é odiado até pelo vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Quem despreza o vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Salomão aqui ele mostra uma realidade, né? Que o homem rico tem muitos amigos. Entenda esses amigos com aspas, não é? Um homem rico tem muitos colegas, tem muitas pessoas que estão por ali, né? Querendo talvez se aproveitar de algo que ele possa lhes oferecer, ok? O homem pobre não, até o seu vizinho despreza, até o seu vizinho o odeia. Por quê? Porque ele não tem nada a oferecer para essa pessoa. Agora, isso não quer dizer que esteja correto, não é? A palavra de Deus diz que quem despreza o vizinho comete pecado, está em pecado. Mas aquele que ajuda os pobres, que ajuda os humildes, é uma pessoa feliz. Olha comigo o verso 31. Quem oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra a Deus. Aquele que despreza o pobre insulta o Criador. Aquele que maltrata a pessoa humilde insulta a Deus. Mas quem dele se compadece
honra o Senhor. Portanto, eu te pergunto, meu querido, você despreza os pobres? Você dá atenção aos pobres? Você auxilia as pessoas carentes? Você, não, eu já ajudo outras pessoas, mas não ajuda ninguém, na verdade. Você ajuda a si mesmo, não é? Ajuda o seu pai, sua mãe, mas você não ajuda pessoas carentes, pobres, necessitadas. Você despreza. Diz aqui a palavra de Deus que quem despreza comete pecado. Quem despreza os humildes, quem maltrata. Você maltrata essas pessoas, você vira as costas para elas. Ah, Rodrigo, mas como que eu vou saber? Olha, pega o endereço dela, vai na casa dela, não é? Ajude com... oferece comida, não é? Não ajude com dinheiro, ofereça comida. Veja a reação da pessoa. Você quer um prato de arroz com feijão, né? Você quer um pão? Ofereça comida. Talvez você vai descobrir algo que você gostaria de ter descoberto antes. Versos 34 e 35 vão dizer: a justiça é a glória da nação, mas o pecado é a vergonha dos povos. O pecado é vergonhoso para qualquer povo, mas quando a justiça é feita, a nação se alegra. Quando o pecado se torna público, a nação é humilhada. O verso 35 diz: o servo prudente recebe o favor do rei, mas o que causa vergonha é objeto do seu furor. O servo prudente, o servo leal, ele agrada, ele recebe favor do seu rei. Eu me lembrei de José do Egito, eu me lembrei de Mordecai, eu me lembrei de Daniel na Babilônia. Foram homens que receberam o favor do rei, porque eram servos prudentes, leais, honestos, dignos, justos, sábios. Mas aquele que envergonha o seu rei, o seu chefe, o seu patrão, receberá a sua ira. Me lembrei de Amã, né? Como ele recebeu a ira do rei. Como você lida com o seu trabalho? Você honra o seu patrão? Você acha que deve honrá-lo nos dias de hoje ainda? O livro de Colossenses, o apóstolo Paulo, no livro de Colossenses, capítulo 3, versos 23 e 24, ele ensina que tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Esse versículo foi direcionado aos servos daquela época, aqueles que trabalhavam para outros. Então, um tipo de trabalho diferente do nosso, talvez, mas tudo que você fizer, faça para Deus. Faça da melhor forma possível. É assim que você lida com o seu trabalho? Ou você mata o tempo? Você engana? Você deixa de cumprir com aquilo que você deveria cumprir porque não tem ninguém te vigiando? Presta atenção nisso. Deus está te olhando. Deus está te vendo. Se você faz assim para o seu patrão aqui na terra, você faz assim para Deus também. Não é verdade? Então, seja diferente. E último bloco de versículos. Os justos e sábios herdam bênçãos do Senhor. O verso 14, ele vai mostrar, ele vai dizer que o infiel de coração sofre as consequências dos seus próprios caminhos, mas quem é de bem é recompensado pelo seu próprio proceder. O homem de bem é recompensado por aquilo que ele faz, e o homem desleal, infiel de coração, receberá aquilo que merece. É o que diz o verso 24 também. Para os sábios a riqueza é coroa, mas a tolice dos insensatos não passa de tolice, porque a recompensa deles será mais tolice ainda. O verso 18 vai dizer que os ingênuos herdam a tolice, mas os prudentes se coroam com o conhecimento. Então as pessoas simples, tolas, insensatas vão herdar mais tolice, mas os sábios e os prudentes vão herdar mais conhecimento, mais sabedoria. O verso de número 19 diz: os maus se inclinarão diante dos bons, e os ímpios farão súplicas junto aos portões dos justos. Isso acontece nos dias de hoje, mas nem sempre. Certamente acontecerá depois. Deus é justo e Ele há de recompensar, Ele há de julgar todas as pessoas com justiça. Eu falei sobre Amã e Mordecai. Você se lembra desse episódio na Bíblia, no livro de Esther, não é? Amã era inimigo do povo judeu, ele odiava os judeus. E ele odiava Mordecai, porque Mordecai não se ajoelhava perante ele. Mordecai se ajoelhava só perante o Senhor. E isso
o deixou Amã com mais ódio ainda de Mordecai e de todos os judeus. Mas Deus mudou a história. E num belo dia, Amã foi obrigado a honrar Mordecai. Foi obrigado a conduzi-lo como um servo, como um empregado que leva o rei para o passeio, que leva alguém de glória maior do que ele. Ele teve que honrar. Isso está no capítulo 6 de Esther, depois você pode ler essa história. Verso número 22 diz que por acaso não se afastam do caminho os que planejam o mal, mas haverá amor e fidelidade para os que planejam o bem. Os que maquinam o mal se perderão, mas os que planejam o bem receberão amor e lealdade. O verso 32 diz: o perverso é destruído em sua maldade, mas o justo até em face da morte tem esperança. E eu encerro com essa pergunta: você é uma pessoa de esperança? Você tem esperança por dias melhores? Eu não digo nem aqui nessa terra apenas. Você tem esperança de um dia ficar livre de todo mal, de todo pecado, de toda dor, de todo sofrimento e se encontrar com o Senhor Jesus, ressurreto, um novo corpo, glorificado, e poder adorar a Deus para todo sempre com a sua vida? Essa precisa ser a nossa esperança. E mesmo aqui nesse mundo em face da morte, precisamos crer que Deus é conosco. Ele tem o melhor para as nossas vidas. Ele sabe porque permite que passemos por tudo que passamos. Tenha esperança no Senhor. Nós precisamos disso. Você e eu precisamos ter esperança no Senhor. Ok? Então esse foi o estudo de Provérbios 14. Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Querido Deus, obrigado por esse momento gostoso de estudar esse livro importante, com verdades, com máximas muito especiais que o Senhor decidiu colocar para nós, Pai, na sua palavra. Usa, Pai, cada uma dessas verdades para aquecer os nossos corações, para abençoar as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Antes de despedir, lembre-se de se inscrever no meu canal, ok? Inscreva-se, você vai ter o privilégio de encontrar ali mais de 100 vídeos falando sobre a Bíblia, ok? A maioria deles são vídeos bem curtos, de 1 a 3 minutos, não é? Meditações rápidas que você pode ouvir sobre temas diversos no livro de Provérbios e outros temas. E nós temos também os sermões de Provérbios, ok? Clica ali, inscreva-se no seu canal, assista, compartilhe com seus amigos, divulgue a palavra de Deus, ok? Um grande abraço e até a próxima.